Hoje, dia 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira. Eu poderia vir aqui fazer várias brincadeiras aqui em relação a esse dia, mas o torcedor do Vasco está cansado de fake news e de mentiras. Então hoje, aqui nesse Bom Dia Gigante, é dia de verdade. Isso mesmo, taca a vinheta aí que a gente volta com muitas verdades para você. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quinta-feira, dia 1º de abril, e eu prometo fazer um programa leve, informativo e objetivo para você, torcedor vascaíno, nesse Bom Dia Gigante. E de cara eu quero agradecer. Ontem o canal Atenção Vascaíno chegou à marca de 150 mil inscritos, uma marca muito importante e que nos dá muito orgulho. Cara, vocês são demais, a gente só agradece. E por isso o canal começa a crescer ainda mais, não só de números, mas também de qualidade. A gente faz aqui um trabalho muito sério, com credibilidade, já que você merece, e por isso a gente tenta trazer pessoas com qualidade, com muita opinião, casos do Vaguinho, do Felipe Tiru agora, tudo feito a você, torcedor vascaíno. E mais uma vez, por isso que eu peço apenas poucas coisas para você contribuir com o canal Atenção Vascaínos. Dar o like nesse vídeo, o like é muito importante. Você que até agora ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, seja inscrito no canal, me dá essa moral e também compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos, chama todo mundo para cá para se inscrever. Isso vai ajudar bastante o canal crescer e sempre a gente pensar em novas pessoas, novos crescimentos e com certeza novidades aqui no canal Atenção Vascaínos, porque tudo é feito com jornalismo esportivo, com credibilidade, informação em respeito a você que está aí do outro lado e, claro, ao nosso amor, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Obrigado, a gente só agradece. E o Vasco voltou a treinar no CT do Almirante ontem, um dia após o empate em 1-1 com o Fluminense. Nesse treinamento, os jogadores que não foram titulares nessa partida participaram de um jogo-treino contra o time sub-20 do próprio Vasco. Entre os jogadores, os dois novos atacantes recém-contratados, Léo Jabá e Morato. A partida terminou em 4-2 para os profissionais, e por esse time dos profissionais marcaram Morato, Figueiredo e 2 gols de Thiago Reis. Já pelo time sub-20, marcaram os dois jovens bons de bola, Caio Eduardo e Roger. E aí, muito se falou na possibilidade de Morato e Léo Jabá já estrearem no sábado contra o Bangu, 9h05 da noite em Volta Redonda. E aqui, torcedor, como eu disse, a gente vai falar a verdade. A chance é muito pouca para que esses dois jogadores participem desse jogo, já que, por exemplo, nenhum dos dois ainda apareceram no BID nem no BIRA da CBF e da Federação de Futebol do Rio e por isso ainda nem estariam liberados para essa partida. Mas o mais importante é que esses dois jogadores precisam sim de um tempo de preparação para chegar e jogar 100% pelo Vasco, visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso é muito pouca a chance desses dois jogadores estrearem contra o Bangu. Para você ter uma ideia, a expectativa é que eles possam estar disponíveis para o técnico Marcelo Cabo para o jogo da 10ª rodada contra o Boa Vista. Até uma chance deles jogarem contra o Flamengo no dia 15, mas por enquanto o mais certo é que eles estreiem contra o Boa Vista na 10ª rodada do Campeonato Carioca. E outro jogador que participou desse jogo-treino de ontem contra o time sub-20 foi o zagueiro Hernando, que esteve fora das duas últimas partidas do Vasco. E olha, ele se mostrou bem e recuperado da lesão. E com isso, há grande otimismo da comissão técnica para que ele seja relacionado para o jogo de sábado contra o Bangu, até inclusive como titular da equipe, até para melhorar essa situação das jogadas aéreas em bolas paradas dos adversários, já que Hernando é
é um zagueiro mais alto, e se ele for titular, ele deve atuar ao lado de Leandro Castan, com Miranda indo para o banco de reservas. Mas aí surge a possibilidade de que muitos torcedores vêm perguntando de Miranda ser testado como o primeiro volante do Vasco. E eu perguntei isso ao próprio Miranda após a partida contra o Macaé. Você já pensou na possibilidade de jogar como primeiro volante? Confere só o que respondeu o próprio zagueiro. Eu já joguei de volante, até aqui no profissional eu joguei contra o Atlético Paranaense lá na Baixada. Meu segundo jogo profissionalmente eu joguei de volante. Então eu me sinto à vontade de jogar em uma dessas três posições, eu me sinto à vontade para jogar sem problema nenhum. E o técnico Marcelo Cabo também fala sobre essa situação de Miranda como primeiro volante. Eu perguntei isso a ele, e confere só o que ele disse, e ele admite, já pensou na possibilidade de colocar o zagueirão ali como primeiro volante. Confere só. Você fez uma pergunta muito bacana, porque teve um jogo que eu pensei em colocar, quando a gente estava o adversário propondo mais e conseguiu até nos encurralar, eu cheguei a pensar em usar o Miranda de primeiro volante, porque ele tem um bom passe, ele tem uma boa saída, ele vai proteger muito bem a área, mas eu sou um treinador que eu não gosto muito de improvisações, eu prefiro potencializar o jogador dentro da sua posição, mas pode ser uma circunstância que eu venha jogar num 4-1-4-1, coloque ele centralizado, entendeu? Com dois jogadores de mais saída, para ele ter uma proteção. É um jogador que me dá esse artifício de poder usá-lo na sequência da competição. E hoje ele se ouve muito bem. Ele, apesar de jovem, ele, principalmente depois da saída do Castan, ele liderou ali a nossa cozinha, né? Como a gente fala num dito popular do futebol. Então ele tem uma liderança, ele organiza muito bem ali atrás. É um jogador de muita, mas muita importância. Agora aquele quadro Notícias Rápidas e Objetivas aqui dentro do Bom Dia Gigante. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro definiu a arbitragem para esse jogo, Vasco e Bangu, no sábado em Volta Redonda. E quem apita esse jogo é esse cara aí, ó, Yuri Ferreira da Cruz. E o clássico Vasco e Flamengo pela 9ª rodada do Campeonato Carioca deverá ser realizado no dia 15 no Mané Garrincha, em Brasília. A informação ainda não está confirmada oficialmente, mas há uma grande possibilidade que o jogo passe para Brasília. E para finalizar, o Vasco divulgou ontem que sócios e sócias trans vão poder utilizar o seu nome social na carteirinha do clube. E o vice-presidente de Responsabilidade Social e História do Vasco, Horácio Júnior, com exclusividade, explica essa nova decisão agora no Bom Dia Gigante. O gesto que divulgamos hoje da possibilidade de inclusão do nome social na carteirinha de sócio do Vasco não é um gesto de lacração, não é um gesto de ideologia partidária, nada disso, né? É um gesto de respeito, de cidadania. E a gente sabe que o transexual sofre muito, né, com a intolerância da sociedade a respeito disso. E a gente está dizendo que é ok, você aqui é bem-vindo, você pode assumir a sua identidade sem problemas, sem precisar se esconder, você não precisa viver na invisibilidade, né? Por mais difícil que a sociedade vá te julgar, aqui no Vasco você será respeitado do jeito que você é. Essa é a mensagem principal. E essa é a primeira de muitas ações que a gente ainda vai fazer para dar espaço para essa importante fatia da sociedade que tenha o respeito devido, e o Vasco quer contribuir muito nesse debate de inclusão de gênero. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E para fechar esse Bom Dia Gigante, algumas informações verdadeiras e atualizadas sobre especulações de possíveis reforços para o Vasco nessa temporada 2021.
Taca a foto dos caras aí na tela. O volante Matheus Jesus, que jogou o último Campeonato Brasileiro pelo RB Bragantino, não vem mais para o Vasco. O Corinthians, dono do passe do jogador, acertou o empréstimo ao Juventude. Sobre Rodrigo Lindoso e Danilo Barcelos, 2 jogadores do Internacional. O Colorado conta com os 2 jogadores para essa temporada e o Vasco ainda tem uma dívida com o time gaúcho por conta do Valdívia, o que dificulta ainda mais qualquer tipo de negócio. Gonzalo Carneiro, atacante uruguaio. O jogador não tem mais contrato com o São Paulo, terminou ontem no dia 31. Com 25 anos e 1,94 m, ele estaria no perfil procurado pelo Vasco para jogadas aéreas e para ser, por exemplo, como reserva de Germancano. Mas nos bastidores em São Januário, a informação é de que o nome não agrada e até o momento não houve nenhum tipo de contato. Já sobre Everaldo, jogador do Corinthians, e o goleiro Vanderlei, da equipe do Grêmio, os 2 jogadores ainda interessam ao Vasco, mas os altos salários dificultam qualquer tipo de negócio. As conversas seguem e, havendo qualquer tipo de atualização, você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. E para fechar, falar sobre o volante Michel, o jogador que pertence ao Grêmio. Fiz contato com algumas pessoas ligadas ao próprio time gaúcho e repórteres que cobrem o clube no dia a dia. E a informação é que há uma grande expectativa dele ser reaproveitado pelo técnico Renato Gaúcho. Ele se recupera de uma lesão, de uma cirurgia, e não joga desde fevereiro de 2020. O Vasco não admite nenhum tipo de contato oficialmente sobre essa possibilidade de contar com Michel para a temporada 2021. Por enquanto, essas são as informações atualizadas de possíveis reforços do Vasco para a temporada 2021. E esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, quinta-feira, dia 1º de abril, considerado por muitos o dia da mentira. Eu trouxe algumas verdades e agora uma verdade direcionada à diretoria do Vasco. Estamos entrando no mês de abril. O Vasco já deve 4 meses de salários para o elenco profissional e 2 meses para os funcionários do clube. É uma situação muito complicada, vexaminosa, eu diria vergonhosa para um clube do tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. E diretoria, vocês precisam vir a público explicar essa situação, deixar claro para o torcedor e também para os funcionários como está essa situação, porque a gente não vê nenhuma luz ao fim do túnel. Disseram que até o mês de abril tudo estaria sendo finalizado. A gente espera que sim, mas a gente precisa de um posicionamento. O executivo de futebol Alexandre Pássaro disse na última entrevista: a diretoria atual está há 2 meses, já pagou 2. Tudo isso é um rescaldo de muito antes, mas olha, se entrou no Vasco sabendo desse problema, deveria vir com uma solução e uma solução urgente. E essa situação precisa urgentemente ser solucionada. É uma vergonha para o Vasco essa situação continuar com 4 meses de salário, indo para o 5º mês agora em abril. E a gente precisa e exige, tem que ter uma resposta urgente e transparente dessa diretoria. A gente vai aqui ficar cobrando e exigindo que o Vasco se posicione nessa situação. Não dá para ficar tapando o sol com a peneira, porque essa situação pode complicar e, inclusive, o Vasco perder jogadores importantes, porque 4 meses de salários atrasados, o jogador já pode, na justiça, pedir, inclusive, os seus direitos federativos. Então, diretoria, abra o olho, traga as respostas para o torcedor e seja mais transparente, principalmente nessa situação dos salários atrasados. Grande abraço, ótima quinta-feira. Hoje a gente tem boletim a ver com o Felipe Tiru e no final do dia o Flávio Dias chega com o nosso AVNews, com certeza com muitas informações. Grande abraço, ótima quinta-feira, tamo junto, valeu, fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!